Desde 1995, Mato Grosso do Sul foi presenteado com um estilo musical muito autêntico e com orgulho podemos chamar de rock guaicuru. Esse estilo foi dado de presente pelo Bando do Velho Jack, que além de presença marcante no cenário musical, já é patrimônio cultural do nosso estado. E é por isso que o programa Personalidades recebe nessa edição os integrantes do Bando do Velho Jack, Rodrigo Tosetti e Alex Cavalieri. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês. Obrigado, valeu Lívia, obrigado por estar aqui. A nossa produção vai colocar a foto de vocês aí na tela e estão faltando alguns integrantes, se vocês puderem apresentá-los, os que não estão aqui. Tá faltando o Marcos Yaluz, que é baixista, né? E membro fundador da banda, e o Fábio Corvão também, tá? Então ambos estão, Marquinhos está viajando, está curtindo a vida, viajando para os Estados Unidos, foi fazer uma tour de blues lá, vai passar por Chicago, Illinois, um monte de lugar. E o Corvo está dando aula de guitarra. Bom, então a gente vai falar sobre cultura e sobre música. Esse é um programa biográfico, mas antes da gente entrar assim de vez na história do Bando do Velho Jack, eu quero saber de vocês. Quando que a música entrou na vida do Rodrigo e do Alex? Você quer começar? É uma história meio longa, mas assim, a música, eu me vi assim, querendo tocar um instrumento quando era criança, assim, vi uma outra criança tocando um violino, e aí fiquei assim, chocado com o fato de eu não saber nada sobre aquilo ali, e aí, a partir disso, eu já fui picado pelo mosquitinho do rock and roll, quando eu vi o Elvis Presley dançando e tal. E aí foi... Você começou tocando violino? Não. Eu fiquei chocado com o lance do instrumento. Do instrumento. De instrumento musical. Aí eu comecei tocando violão. E aí comprei uma guitarra. E aí a história, como eu entrei na minha primeira banda, foi que eu fui num ensaio de um pessoal. E fui assistir, na verdade, e aí o tecladista não foi. Aí eles falaram, pô, e agora, como é que a gente vai fazer para tocar, sem tecladista e tal? Daí eu, sem saber tocar teclado, falei, eu toco. Meu pai tinha me dado um teclado, e eu falei que eu tocava, nem sabia tocar. Mas aí eu entrei e nunca mais saí. E como é que foi aprender a tocar teclado? Eu sou autodidata, né? Eu falo assim, se eu precisar aprender alguma coisa, eu aprendo, uma semana eu aprendo, qualquer coisa. Então, tipo assim, eu sempre vou assim. Então já existe um dom aí, né? E Rodrigo, como é que foi com você? Posso te falar uma coisa, tem alguns instrumentos que ele desistiu no meio do caminho, a gente morava no mesmo prédio, mesmo andar, assim, às vezes eu chegava, ele comprou um sax, e aí ele tava com a janela aberta lá, tendo pra ele tocar, e às vezes eu chegava andando à tarde, assim, e escutava ele no sax, assim. Deu umas 2 semanas, eu falei assim, desisti disso, não vou tocar mais sax. Muito esforço físico pra mim. Não, instrumento de sopro é uma coisa absurda de desgaste físico. Dói tudo, nossa, absurdo. E contigo, Rodrigo? Eu assim, por uma certa conveniência, assim, né, tinha amigos próximos, né, do meu pai e tal, caiu na minha mão uma fita cassete do Elvis Presley, assim, quando eu tinha, acho que talvez 6, 7 anos de idade. Aí eu ouvia aquilo incessantemente, assim, eu nem sabia o que era, né, sabia que eu via lá que era Elvis, né, só Elvis, assim. E aí eu curti aquilo muito, assim. Bom, o tempo foi passando, né, com 11 anos eu vi o Rock in Rio 1 na TV, aquilo, assim, mexeu comigo de uma forma, assim, aí também caiu uma fita cassete na minha mão, eu ouvi aquilo no carro, sem parar, né? E aí eu comecei a também sonhar, falei, puta, eu quero fazer isso é muito legal, me impressionava muito. Minha mãe tinha um monte de lata de mantimento, assim, aí eu peguei as tampas dos negócios e fiz uma bateria, assim, né? E eu batia com chave de fenda, né, que meu pai tinha, eu amassei todas lá, minha mãe me deu uma surra. E aí, bom, foi passando também, arrumei um violãozinho, meu pai me deu um violão, comecei a tocar. Aí com 16 eu também fui atrás de uma guitarrinha, entendeu? Bem baratinha, bem... E foi assim também. Eu fui no ensaio de uma banda e estava aprendendo a tocar, fui no ensaio de uma banda, a minha primeira banda.
chamava Saigon. Eu fui no ensaio dessa banda. O guitarrista base dessa banda era o Marcelo Rezende, que depois virou baixista do Bêbados. Jornalista, né? Também. Isso, exatamente, meu irmãozão do coração. E aí eu cheguei, eu vi uns 2 ensaios, aí ele tretou lá com o pessoal da banda, saiu da banda. E aí, aí falaram assim, putz, a gente precisa botar um outro guitarrista. Eu falei assim, eu sei as músicas, eu ficava brincando com as músicas. Foi bem parecido. Aí dali eu entrei na minha primeira banda. Aí eu saí dessa banda, fui tocar nessa banda que o Alex integrou, que era o Meda Rock, foi entrar nessa banda. Tivemos Meda Rock, tivemos o Rockefeller depois. Aí depois eu entrei no bando. Cactus Cola. Interrompi também essa fase musical, uma época fui trabalhar com caminhão, fiquei um tempo viajando de caminhão, fui caminhoneiro, o Elvis também foi, inclusive. É assim que a gente quer conhecer as histórias de vocês. E até nessa juventude, aprendendo a tocar os instrumentos musicais, a gente sabe que está muito no imaginário do jovem aquela sensação, sentimento de vamos montar uma banda, vamos se reunir. E como é que é essa mistura de instrumentos com jovens que estão querendo montar uma banda em relação à qualidade, em relação à sincronia, né, dos instrumentos para formar realmente uma música boa? Eu sempre foi isso, né? Eu sempre quis salvar o mundo assim, com a banda de rock. Tinha esse ideal, assim, de adolescente, assim. Você, tipo assim, o moleque sempre vê uma banda de rock assim como super-heróis, né? Uma coisa, pelo menos assim, na nossa geração. Hoje em dia, acho que é um pouco diferente, né? Esse lugar, assim. Sempre tem aquele lance de você querer montar uma coisa revolucionária, uma coisa que vai mudar o mundo. Vai mexer com a emoção das pessoas, né? E o Brasil da década de 80, 90, estava meio nesse estilo, né? Do rock mais político, da rebeldia. Eu escutava mais, Eu tinha muita influência de bandas brasileiras que tinham isso que você falou, né? Já os caras, eles eram mais influenciados por bandas americanas, né? Então, eu tinha os dois lados, assim, mas essa pegada do bando era mais coisa do Marquinhos, sua, né? Eu tinha uma fita que eu não sabia quem estava tocando, mas eu escutava demais aquilo. Então eu fiquei escutando tipo uns 2, 3 anos aquilo sem saber quem que era. E aí depois eu consegui achar alguém, assim, que eu coloquei a fita e falei, isso aí é o Van Halen 2. Eu não sabia, eu falei, caralho, então eu adoro isso aqui. Bom, agora falando sobre a criação da banda, o Bando do Velho Jack, até a criação do rock Guaicuru, que é esse mix do rock americano, Salter, com o regional nosso aqui. Como é que foi a produção desse movimento, desse estilo? Assim, o bando nasceu de nós tínhamos 2 bandas emblemáticas aqui, que era a Blues Band e o Alta Tensão, né? A Blues Band tinha já acabado, né? E da Blues Band vieram o Fábio Brum e o Marquinhos. O Alta Tensão era o Bosco e o Alex Batata, né? O Bosco, inclusive, o Alta Tensão já tinha acabado um pouco antes, o Bosco tinha ido para São Paulo, tocado no Made in Brasil, né? Banda seminal do rock nacional, assim. E aí tinha voltado para Campo Grande, e aí eles montaram despretensiosamente, né? A banda. O primeiro show foi em 95 mesmo, foi na Festa do Peixe em Coxim. Mas era uma banda assim despretensiosa, com o intuito de tocar classic rock, né? E as bandas de Southern Rock, do rock inglês, né? Tocar o que gostavam de ouvir e tocar, né? Basicamente isso. E aí depois, assim, aí chegou a versão de Trem do Pantanal, né? Do Batata, do Alex Batata. E aí acho que esse processo de fusão com a música regional foi natural. É igual desse velho trem atravessa o Pantanal. O povo lá de casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem. Eu vivo rumo a Santa Cruz de la Sierra. Depois, quando a banda mudou a formação, que entramos o Corvão, eu entrei, logo depois o Alex, né? Já estava bem encaminhado para isso, a gente já estava mexendo com outras versões, veio a versão de Cavaleiro da Lua.
depois gravamos Carlos Coma, gravamos música do Geraldo Espíndola, né? Agora a gente está com uma versão de Comitiva Esperança também, bem legal, que a gente curte bastante. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltei que eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro. Fomos pra Corumbá. Então foi meio natural, porque a gente sempre foi também muito enturmado com esse pessoal, né, do Simões, o Rondon, o Espíndola, tudo. Sempre a gente teve assim, uma amizade boa com eles, e a influência deles também vem do rock inglês, tudo, né? A gente é muito inusitado isso, mas a música sul-mato-grossense desses caras, eles têm a influência da música paraguaia, da guarânia, do chamamé, mas é tudo isso fundido ao rock do Bob Dylan, do James Taylor, dos Beatles, Rolling Stones. Então eles conseguiram pegar tudo isso, que você fala, cara, não vai dar nada, né, misturar isso, né, mas eles conseguiram fazer essa mistura, né. Recentemente viralizou um vídeo do Almir, né, falando que ele é roqueiro, que ele gosta de James Taylor, né, que ele gosta de folk. Então, acabou sendo natural isso, natural. E assim, a gente gosta muito daqui, né. Embora assim, na banda não tem ninguém nascido aqui, né, eu estava te falando do lance da geração e tal, mas a gente gosta muito, nós fomos criados aqui, acho que o que veio mais velho para cá foi o Marquinhos, mas a gente tem o Mato Grosso do Sul como nossa casa, entendeu? Então assim, essa é a cultura que a gente tem que reverenciar e é o que a gente tenta também não só trazer para a nossa personalidade, mas a gente tenta expandir a nossa personalidade para influenciar nessa cultura também, assim como esses caras fizeram, né? Então, talvez soe muito pretensioso isso, mas é o que a gente busca, né? A gente busca ser lembrado como uma banda de rock do Mato Grosso do Sul. Certo. E, Rodrigo, você é o segundo vocalista da banda, né? Como é que foi nesse início? Porque a banda começou em 1995, mas na gravação do primeiro álbum você já era também o vocalista, né? Eu entrei, a banda começou em meio de 95, eu entrei final de 97, um ano e meio depois da formação da banda. Assim, foi um pouco difícil na época, porque o Batata, ele era um cara muito querido, muito carismático e era um tremendo vocalista, assim. Era um cara que eu gostava de ir ver cantar, entendeu? E além de ser meu vizinho também, assim, todo o pessoal das bandas de rock, assim, eram tudo brother, né? Tudo amigo, assim. E eu gostava muito de ver ele cantar, assim. Para mim foi uma das influências minhas aqui, ele, o Renato Fernandes do Bêbados, né? E aí quando eu entrei, assim, eu falei, cara, mas será que, né, que vai rolar e tal? Eu já vinha de uma escola, assim, mais do hard rock, entendeu? Eu gostava de umas bandas mais de hard também, apesar de conhecer, né, do classic rock também, eu gostava, e era da época, da minha idade e tal, né? E aí o Marquinhos, o Bosco fizeram aquele trabalho de me apresentar mais o classic rock, assim, mais a fundo para eu buscar mais influência. E foi assim, tiro certo, me apaixonei por aquilo, né? E os vocalistas que eu mais, assim, tento me espelhar são vocalistas de classic rock, né? Na época, assim, rolou uma rejeição, assim, entendeu? O público meio que trocou, entendeu? Mas rolou uma rejeição por um lado muito pessoal, porque tinham muitos amigos mesmo do Batata, amigo ele tocava na noite, e então muita gente era muito próxima dele, desse circuito assim, e então meio que não aceitou muito, mas era um pessoal que estava muito ferido com a situação também, e então muita gente ficou muito chocada, muito abalada com aquilo. Então para essas pessoas foi um sentimento difícil de lidar, né? Muitas pessoas falaram que o bando tinha que acabar e tudo mais, né? Mas, tocamos o barco, seguimos em frente, eu não dei bola para isso, né? E a coisa foi. Aí quando a gente gravou disso, aí que nós começamos a compor, né? A banda começou a sair dessa ideia de tocar só, né, em bar, assim, né, fazer aquela coisa de tocar cover e tal. Querer profissionalizar. E aí a gente começou a querer profissionalizar, o Corvo chegou com umas composições, né? E aí nós começamos a compor, gravamos o primeiro disco, uma boa parte já de composições nossas. Tudo isso aconteceu depois. Né?
Conforme a banda foi se profissionalizando, né, obviamente. E foi indo naturalmente, por uma coisa assim que não era, e não foi uma coisa que nós sentamos e falamos assim, ó, nós temos que profissionalizar. Não, foi indo, todo mundo foi nessa sintonia, meio sem combinar. E quando vocês se viram, por exemplo, num palco fora de Mato Grosso do Sul, tocando, levando o bando do Velho Jack para fora, como é que vocês receberam isso? Como é que foi a sensação? A expectativa até, né, para esses momentos? Olha, alguns foram muito, assim, para nós, foram muito emblemáticos, assim, foram, assim, um divisor de águas para nós foi o Skol Rock, em 98, que a gente foi para Pedreira Paulo Leminski, né? E o headline era Iron Maiden, Halloween, né? Com vocês, vencedores de Campo Grande, da etapa de Campo Grande, banda do Velho Jack. A gente vai fazer a nossa música que está concorrendo agora, se chama Cão de Guarda. Eu sei que nada vai acontecer, como um cão de guarda, ficarei sempre ao seu lado, até a noite cair. Mas o que eu acho assim, bicho, eu não sei você, assim, mas para mim, o que mais teve representatividade para mim foi tocar no Virada Cultural em São Paulo. Nós tocamos na Praça da República, numa edição que teve um revival de muitas bandas, né, antigas, né, o Terço se reuniu que era uma banda de rock dos anos 70 de Minas, se reuniu para fazer, teve Arnaldo Antunes, o Traje, Paul Daeno, Sepultura, Corsos, um monte de banda legal, Cachorro Grande, Casa das Máquinas também, que era uma banda da década de 70, super histórica, né, tocamos no mesmo palco, então aquilo para nós foi a Praça da República, aquilo lotado, muita gente, tocamos num domingo, 10 horas da manhã. Foi muito legal. Para mim assim, o que mais pega assim é a questão que a gente estava conversando no começo sobre sentir que o bando tem uma grande representatividade na cultura daqui. Não é um evento em si, assim, é uma coisa para se estudar. A gente não sabe direito o que tornou o bando um fenômeno. Essa grife, assim, essa marca, entendeu? Mas a questão é que está na cabeça das pessoas. Assim, quando a gente parou de tocar, a gente era cobrado por caixa de supermercado, por qualquer lugar que você vai, pô, aquela banda, e aí, como é que tá, não sei o quê. Então, é uma coisa que está na memória afetiva das pessoas. Às vezes a gente percebe que tipo assim, as nossas músicas estão andando, às vezes não é quando, tipo assim, a gente consegue tocar num palco grande, né? Ou quando vê tanta gente tocando uma música nossa em bar, né? Chega final de semana, chove de compartilhamento de stories no Instagram de pessoal tocando nossas músicas, né? Mas uma coisa que me impressionou, uma vez eu estava andando perto do Mercadão Municipal e aí tinha um cara, bem morador de rua, com o estojo do violão assim aberto, né? Com uma pastinha de música bem esculhambada, assim, bem velha, tocando violão, olhando nossa música, tocando palavras erradas, assim, no violão, assim, olhando as cifras, assim, tocando. Falei, cara, isso mostra que nossa música andou. Bom, e eu quero dar mais detalhes a respeito das músicas, até dessa representatividade do bando do Velho Jack como marca, como patrimônio realmente cultural do nosso estado de Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí. Como ser feliz ganhando pouco. Como ser feliz ganhando pouco. E a gente está de volta com o programa Personalidades, conhecendo mais da história do bando do Velho Jack, que é uma banda de rock que já faz parte, então, do patrimônio cultural e musical de Mato Grosso do Sul. E eu estou conversando com o Rodrigo Tosetti, com o Alex Cavalieri, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. E falando agora sobre essa projeção de vocês nacional, que também acabou sendo incorporada nos 5 álbuns que vocês lançaram. E eu queria comentar uma história até, eu era adolescente e na época a gente não tinha internet popularizada como nós temos hoje, então nós jovens gostávamos muito de ir ao shopping, aos supermercados que tinham lojas de CD para ficar escutando os CDs. E eu lembro que eu fiquei assim muito feliz de ver CDs do bando do Velho Jack em São Paulo, na época eu tinha amigos lá, meu irmão morava lá. E como é que era para vocês, assim, gravar um álbum, ver que vocês estavam presentes em outros estados do Brasil?
com uma qualidade assim tão única, com uma personalidade tão assim particular de vocês levando o Mato Grosso do Sul para o resto do país? A questão do CD antes tinha um peso, assim, né, que a gente lembra, assim, o que era lançar um disco, né? Hoje em dia esse negócio perdeu um pouco, mas essa sensação que você falou de você encontrar o álbum da banda que você gosta numa loja, né? Era uma coisa assim que era incrível assim pra gente, assim, ainda mais você tendo a possibilidade de criar aquele produto, né? E você se vê numa prateleira, tal, isso tinha uma importância muito grande. E o Bando acho que foi uma das bandas que mais conseguiu espalhar, né? Isso aí, a gente ia na Galeria do Rock em São Paulo, que era um lugar que a gente ia para caçar álbuns que a gente não conseguia achar com facilidade e tal. E aí um dia a gente chega lá, tem um pôster do Bando do Velho Jack lá numa loja, né? Então, pô, isso daí tudo é trabalho do nosso marqueteiro Marcos Vialuz, que é um cara que faz o trabalho de formiguinha desde antes da internet. Ele já tem o mesmo ponto de vista que o pessoal tem hoje de marketing digital, ele já tem há muito tempo atrás com cartinha, né? Fazendo carta, fazendo por e-mail. E eu não posso deixar de falar também de uma música muito emblemática na carreira de vocês. A gente estava comentando do Trem do Pantanal, dos dinossauros do Mato Grosso do Sul, mas vocês têm palavras erradas, que eu acredito que talvez hoje, né, em 2025, esteja no mesmo patamar. Talvez seja uma das músicas daqui do Mato Grosso do Sul, um dos hits assim, mais executados, assim, nos finais de semana, nos bares da cidade. Não pode faltar. Quando eu abri a porta e não vi você chegar, não vi você chegar. Quando eu abri a porta, não vi você chegar. Sentei ali, esperando você voltar. Sei que é uma composição do Corvo, mas qual que é a história dessa música? Porque a gente está aqui falando de biografia, eu quero saber, porque essa letra é muito profunda, é um amor muito grande, verdade, a gente que não está sabe, expresso A gente ali. não sabe, ele Não fala, sabe. cada hora ele fala Cada uma hora coisa. acho que ele nem ele lembra. Mas é uma música, uma história legal dela que ela quase que não entra no disco, né? Essa música. Ela não era para ser gravada. Não estava na lista para ser gravada. A gente foi gravar e aí o Mica, produtor, né, na hora que nós fechamos as bases, tudo assim, as guias e tal, e né, começar o disco assim, a gente gravava, tinha um lance da gente gravar com banda, né, as bases valendo, né, para ter aquele climão ao vivo e de estúdio. E aí o Mica, que era o produtor, falou assim, ó, precisa de mais uma música, isso aqui não vai encher o CD, né, precisa de mais uma coisa. E aí eu falei, tem uma música que eu fiz aqui, né, mas a gente toca ela, mas não... E ela, do ponto de vista técnico, assim, ela é um argumento que eu tenho, às vezes, para entrar músicas que não estão no padrão, né, do mercado, porque ela é uma música que ela não tem refrão, né, na verdade. Então, não tem nada nela que favoreça, assim, virar um hit, entendeu? Então, não tem refrão, não tem nada repetitivo. Sim, eu tô aqui pensando em palavras erradas e relembrando aqui. Tem um Realmente solo não no tem refrão. meio. Depois um solo... ela é uma música sem refrão, que ela não repete nada. Ela dá a sensação de que foi uma carta escrita para alguém. É muita pessoalidade. E aí foi musicada, uma carta de Exatamente, amor. Tem a música, ela pega também muito pela honestidade também. É isso que a gente sente, por exemplo, quando ouve as músicas do Almir, né? Ela passa uma pessoalidade, passa uma honestidade. Você tem a impressão de que quem está ali cantando está falando da vida dele, de fato. Entendeu? Você ouve e sente uma conexão com a Gera letra. identificação com aquela Exato. história, Com a né? letra, Todo Se mundo, eu identifica. acredito, que já tenha passado por um tipo de amor, por um tipo de situação mal resolvida nesse campo dos relacionamentos e se identifiquem com palavras erradas. Mas, falando ainda do palavras erradas, por exemplo, vocês não podem deixar de tocar essa música nas apresentações de vocês. É imperdoável. Não dá. A gente sempre toca. A gente torce para que quando assim que a gente toca ela no show, que as pessoas não vão embora.
Porque, tipo assim, já ouvi o que eu queria ouvir do show. O Geraldo Roca tinha uma frase que ele falava que o castigo de ele ter feito o Trem do Pantanal é ter que tocar ela toda vez que ele vai se apresentar. Ele era super sarcástico. E é muito interessante também ver bandas novas aqui do nosso estado. Até já estive uma vez num bar, eu acredito que o Rodrigo estava nesse dia, e o músico falou, eu tô vendo aqui o Rodrigo, vou tocar palavras erradas. Então, todo mundo conhece, é uma fonte de inspiração para vocês. E você estava comentando do marketing do Marcos e Alos, e quando vocês se viram como esse patrimônio, fazendo parte desse grupo dos grandes aqui do cenário musical em Mato Grosso do Sul, realmente como influências reais, isso gerou assim um sentimento de mais responsabilidade no trabalho de vocês, para quando vocês fossem lançar algo novo, vocês tivessem que entregar algo realmente bom? Hoje a gente sente isso, né? Porque a gente até pouco tempo atrás a gente não tinha noção de que tinha feito esse trabalho, né? Hoje a gente vê, quando a gente vai tocar, a gente as pessoas chegam na gente e falam, pô, cara, eu tô tocando porque vi vocês tocar, né? Então a gente sente essa responsabilidade. Até dos próximos trabalhos fica mais difícil de sair trabalho novo, porque a gente quer entregar um trabalho que tenha esse peso, né? Então, mas assim, eu me sinto super orgulhoso assim de fazer parte desse trabalho, e eu gosto de poder influenciar bem as pessoas e levar uma certa parte das pessoas para esse estilo, que tem tudo a ver aqui com o Mato Grosso do Sul, né? E são 30 anos, né? Mas eu gostaria de saber agora de um aspecto mais pessoal da vida de vocês, entendendo que a música é a profissão, mas que vocês também desempenham outras atividades. Como é que foi fazer essa jornada dupla? Por que ter essa jornada dupla como músicos em Mato Grosso do Sul, por exemplo? Não teve opção, né? Tipo, a banda, ela dá um suporte bom, só que não tem aquela constância, né, de renda, né? Às vezes o que a gente levanta com a banda tem que empurrar na banda também. Então, assim, a gente sempre teve a necessidade de ter outras atividades, né? Eu acho que... E o que você faz também? Eu já fiz tanta coisa, assim, porque eu nunca me prendi muito ao fato de falar assim, eu tenho que fazer alguma coisa que eu gosto. Sempre gostei de tocar, né, da música, tudo. Não, isso é minha paixão, tipo assim, é o ar que eu respiro mesmo. Tudo que eu precisei fazer para me manter, né, manter minhas despesas e para eu me estruturar, né, financeiramente, eu sempre fui pelo caminho do que precisava fazer, né? Então, já fiz de tudo. Quando a gente éramos bem novos, assim, né, antes de entrarmos no bando, que eu e o Alex, a gente é parceiro de muito tempo já, né, desde lá das nossas primeiras bandas, tudo, mas na época nós trabalhamos junto numa gráfica ainda, a gente vendia gráfica, impressão, assim, de pastinha na rua, atendendo o cliente, né. Depois eu fui trabalhar com caminhão também, dirigi caminhão foi uma época que eu interrompi a música por necessidade. Depois, vendi medicamento, fiz comunicação visual, até painel de rodovia, essas coisas eu fiz, assim. Mexi com marcenaria um tempo também, tive uma marcenaria, mexia com planejados e tal. Depois eu fui para construção civil. Hoje eu também mexo com construção civil, mexo com compra e venda de imóveis, terrenos, essas coisas assim, vou me virando. E é interessante, aí a pessoa chega e olha, o Rodrigo Tosetti do Bando Velho Jack, tô trabalhando com ele, fazendo um serviço na área da construção civil. Rola isso. É interessante porque vocês são personalidades aqui, né? Não dá para negar, são reconhecidos e tudo mais. E você, Fralda? Eu trabalho vivo de música, né? Só que eu vou em várias áreas da música. Sou técnico de PA, de monitor, aí eu sou dono de um estúdio, né, que eu faço produção musical, gravo e também toco com outros artistas, né? Então hoje eu vivo assim de música, né? Só que eu falo que não dá para você
viver de música se você escolher apenas uma atividade, né? Eu falo que eu consigo viver de música porque eu faço várias coisas dentro da música, né? Então, lógico que tem gente que consegue viver, mas se você for para outro estilo, né? Se você for para o sertanejo, você às vezes vai viver viajando, né, com algum artista aí, mas é muito raro, assim. Olha, eu não acho que isso seja um desafio só de Mato Grosso do Sul, porque pesquisando outras bandas, até músicos do rock que são famosos mesmo no Brasil há muito tempo, todos eles têm empresa, né, têm os investimentos, têm segunda fonte de renda. É uma coisa muito, é uma minoria, assim, da minoria que consegue, né, uma banda de rock que consegue viver disso, dá para contar nos dedos, assim, as bandas que conseguem isso. E quando você mergulha também num trabalho autoral, como é o caso de vocês, existe também o desafio da aceitação do público para as músicas que vocês estão lançando. E eu quero saber como é que foi isso, se vocês escrevem as músicas, né? Como é que vocês trabalham esse contraturno também como compositores, com a produção musical de vocês? A banda tem esse lance do nosso hit, que é o Palavras Erradas, que eu acho que leva muito a banda, né? Isso, né? E tem o lance dos discos, que daí a galera que é mais fã gosta de escutar as músicas que a gente lança, né? Não sei se a gente vai produzir algum outro hit que nem Palavras Erradas, mas tem outros sub-hits que dentro do nosso universo fazem muito sucesso, né? Tipo, e o estilo que a gente, a bandeira que a gente levanta, a questão da regionalidade, tudo isso faz com que a banda tenha uma sobrevida, né? Que tenha um... O show funciona, entendeu? Até em a questão outras, dos shows é muito importante. Até em outros, dentro de outros universos, assim. Se a gente já foi várias vezes, assim, caiu de paraquedas num evento que tinha, tipo, uma banda de baile antes, uma dupla sertaneja depois, a gente no meio. E rolou super bem, assim, rolou super legal. Porque o show é festivo, né? E aí você saindo desse universo das pessoas que vão ver a gente tocar, né, nos shows, nos bares e tal, você indo para outros lugares assim, o pessoal conhece Palavras Erradas, assim, de decor e salteado, mas boa parte das outras músicas também as pessoas talvez não ficam ouvindo o tempo todo, mas conhecem também. Mas isso é uma coisa São os interessante. sub-hits que ele falou. Isso é uma coisa interessante que a gente faz shows com músicas nossas, né? Então, tipo assim, quando você vai no show do Bando do Velho Jack, o pessoal vai para escutar as nossas músicas. Isso também é uma fronteira difícil de ultrapassar. E no aspecto cultural e musical também, eu acredito que talvez quem escute o Bando do Velho Jack não ouça o sertanejo, mas quem ouve o sertanejo ouve o Bando do Velho Jack. O público do rock, ele é mais radical, assim, um pouco. E ele é bem mais... Sertanejo é mais... E nesses 30 anos, assim, de vocês, né? Porque eu até quero aprofundar um pouco sobre, não apenas o sentimento, mas sobre os desafios de chegarem, assim, em 2025, pensando... Nossa, a gente está há 3 décadas trabalhando pela música, que agrega, que traz valor cultural, que tira muitas vezes as pessoas de ambientes hostis, ruins, entendendo a vulnerabilidade para um movimento agregador de diversão, de união, integrando também a personalidade cultural e artística do estado de Mato Grosso do Sul. Vocês seriam essa bandeira, assim, dessa forma, 30 anos depois? É uma coisa que foi construída, né? A gente acaba que não... que a gente simplesmente está aqui agora. Né? Tipo assim, não, a coisa que foi pensada, né? Então, eu sinto só orgulho de fazer parte. Como é que é para a família de vocês, né? É legal pensar nos filhos, né? Os filhos às vezes eles não sentem isso dentro de casa, mas às vezes, que nem numa situação igual agora, que você está dando entrevista num programa de TV, aí eles falam, caramba, meu pai é importante. Mas assim, sabe, tem aquela coisa assim, de dentro de casa você não saca isso daí, né? Só que daí eles veem o tamanho
de coisa que eles dão valor, que é que nem visualização na internet. Nossa, caramba, essa música aqui tem muitas visualizações, não sei o quê. Então aí eles começam a sentir esse peso do que a banda tem, né? Que o Banda do Velho Jack tem um puta peso cultural mesmo, assim, aqui na região, né? E no Brasil, assim. E assim, eu acho que a gente ainda teria, assim, um alcance maior, assim, porque a gente é de uma galera, de uma geração que não tem muita desenvoltura para mexer com essa comunicação de hoje, né? A gente tem uma dificuldade com isso, né? A gente sempre, eu sempre falo assim, às vezes quando a gente fecha uma parceria para mexer com nossas redes sociais, alguma coisa, você fala, ó, a gente tem uma dificuldade muito grande para criar conteúdo, porque tem gente que faz isso assim, né, fácil, vai tomar um copo d'água e já cria alguma coisa ali, entendeu? Fazendo aquilo, né, traz as pessoas para observar o dia a dia e tal. A gente não sabe fazer isso, a gente se sente assim, eu não sei fazer. Mas tem quem cria o conteúdo e não cria o legado, que é muito diferente. Então é uma coisa, a gente... Então, assim, se a gente tivesse mais desenvoltura com isso também, talvez a gente até conseguiria alcançar mais, assim. E o legado é a presença de vocês, é a marca de vocês, o Banda do Velho Jack, e também os 30 anos de história, e a gente está com o tempo acabando aqui, infelizmente, mas vocês vão estar aí em documentários, colocando a história de vocês com mais profundidade para o público. E como é que está a produção, como é que foi a gravação? Eu sei que tem novos materiais também históricos de vocês que vão chegar ao conhecimento do público. Tem. A gente está para fazer mais algumas coisas. Tem música nova vindo também, que está para lançar. A gente lançou um single não faz muito tempo. Uma música nova chama Sempre no Mesmo Lugar, que a gente adora essa música. Tem uma pegada Rolling Stones, assim, bem legal, que a gente gosta muito. Uma letra desse jovem aqui, rapaz que escreve bem pra caramba, adoro as letras dele. Faz tanto tempo eu esperava te encontrar e dizer como me sinto. Sinto os meus desejos no chão. Quantos de nós ainda vamos revelar o que é preciso pra romper esse cessar? Tudo que é dito corta a carne e faz sangrar. Sempre no mesmo lugar. E uma música, uma letra muito pessoal também. E tem mais umas músicas novas, a versão de Comitiva Esperança também, a gente gosta muito também. Tá tudo no forno. E tá tudo assim para sair, tem mais um monte, mais umas 8 músicas assim que a gente deve ir lançando assim. Não vamos lançar um CD, porque hoje não é assim que funciona, né? Apesar de que a gente tem essa vontade assim. Tá voltando o vinil, viu? Tá voltando, né? O pessoal tá lançando quem vinil. sabe, né? Mas a gente vai lançar esses singles assim e deve vir documentário também. 30 anos tem que fazer alguma coisa, né? Contar essa história. Assim. E o Banda do Velho Jack não acaba mais, né? Já chegou em 2025, não tem como acabar. Se a gente não se agrediu fisicamente até hoje, acho que não vai ser daqui para frente. Porque agora a gente tem medo de se machucar também, né? Na idade que a gente está, não dá para se atrever também. É verdade, vocês se dão muito bem, né? Vocês são muito unidos. A gente aprendeu a conviver. Porque assim, relacionamento de banda não é fácil também, né? E é todo mundo assim, cada um com a sua personalidade, né? Com as suas peculiaridades. Eu entrei no bando com 23, faço 51 esse ano. Como que eu vivo sem isso? Não consigo imaginar minha vida sem isso, né? Às vezes você quer pegar o outro da banda, sabe? Estrangular e tal, mas é assim, cara. E só que a gente fala, cara, não vivo sem esses caras. Não vivo sem esse movimento, sem respirar esse ar. Assim, bom, eu acho que é uma bela frase para a gente encerrar o programa. Eu não vivo sem isso, o Mato Grosso do Sul também não vive sem vocês mais. Então, obrigada por fazerem parte da história do Estado, da história cultural do Estado e parabéns pelos 30 anos de vocês. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite. Foi uma ótima entrevista poder falar sobre essas coisas. Obrigado, Lívia. Obrigado. Eu fico muito feliz falando aqui também como fã, não apenas como jornalista. Obrigado mesmo. E esse foi o programa Personalidades, contando um pouquinho a história do Banda do Velho Jack. O tempo curto não nos permitiu que falássemos mais, porque eu sei que tem muito mais história aí nesses 30 anos. E a gente agradece sempre, né, pela partilha da experiência musical deles e da dedicação com a cultura sul-mato-grossense.
Se você gostou do nosso conteúdo, do nosso programa, não deixe de compartilhar o link do YouTube com seus amigos e familiares. E eu volto numa próxima edição do Personalidades com um novo tema e uma nova história para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.